contratação de políticos, de homens sérios e honrados. Infelizmente, o nosso país está no estado que está, derivado à classe e apoio dos políticos que nós temos. Eu queria dizer que isto de caso ao senhor, que a sua inocência é muito duvidosa. A sua Exaltino Moraes, Dias Moraes, ouviu? Nós devíamos ter vergonha, de ter levado cá, certo? Mas todos nós podemos ter julgado a nossa geração e os meus filhos estão a pagar pela classe política, viu? Eu vi vergonha. Esconder a real origem de cerca de 2 milhões de euros, dinheiro vivo que mandou para a Suíça e que, através de offshores e complexos circuitos financeiros, branqueou depois desse bolo cerca de €500 mil através de negócios imobiliários. Ora, para o Tribunal, a prova do processo foi mais do que suficiente para condenar o antigo ministro socialista e administrador da Caixa Geral de Depósitos por um crime de branqueamento de capitais. O juiz Rui Coelho realçou, por um lado, a culpa elevada do arguido, também a falta de arrependimento e também para justificar os 2 anos de prisão efetiva. O coletivo de juízes referiu também a exposição pública deste arguido, as suas funções públicas e também o facto de não ser um réu primário, até porque neste momento está a cumprir uma pena de prisão na cadeia de Évora por tráfico de influências no âmbito do caso Face Oculta. O crime de branqueamento não é um crime de ocultação de dinheiro, é um crime que pune a ocultação de vantagens de um crime. É isto que estamos a tratar e é isso que eu acho que o Tribunal não aplicou. O Tribunal não aplicou essa regra neste caso em concreto. O Tribunal referiu-se à circunstância do Dr. Armando Vara querer ocultar dinheiro, mas ocultar dinheiro é uma coisa que é legítima a qualquer um de nós. Nós não somos obrigados a não ocultar o dinheiro. É então o primeiro julgamento saído da Operação Marquês a ter já um desfecho no Campos de Justiça em Lisboa. Pôs a questão de o que é que eu sabia de crédito ou de banca. Eu comecei na banca em Mogadouro, toda a gente sabe. Comecei na banca em Mogadouro, corri vários balcões de Mogadouro, Freixo Espada à Cinta, etc, etc. Quem é que não tem experiência na banca? Eu? Oh, meu amigo, eu comecei em Mogadouro. Logo ali no topo. E não foi só Mogadouro. Freixo Espada à Cinta, Alfândega da Fé, Carrasena de Anciães, só algum badameco ou quê? Mas antes de ser banqueiro, Vara foi bancário nesta agência em Mogadouro. Pelo menos só exerceu, que se saiba, as funções durante uns meses. Chegou a ministro e banqueiro, mas foi aqui que começou a trabalhar. A primeira vez que o vi foi num pronto a vestir em Bragança, onde fui comprar roupa e ele era o empregado. E era um rapaz mais ou menos da minha idade e a partir daí... Ele estudava também na altura? Se estudasse, estudaria eventualmente à noite. Sem nunca terminar a licenciatura em Filosofia, Vara passou diretamente para a pós-graduação em Gestão Empresarial em 2004. Só depois se licenciou, já com 51 anos, em Relações Internacionais. Para ser administrador da Caixa Geral de Depósitos, Vara precisava de uma licenciatura que concluiu dias antes de assumir o cargo. Curso tirado na Universidade Independente, a mesma onde Sócrates obteve equivalências que lhe permitiram licenciar-se em Engenharia Civil. Mas antes de ser banqueiro, Vara foi bancário nesta agência em Mogadouro. Pelo menos só exerceu, que se saiba, as funções durante uns meses, não é? Porque, entretanto, passou a deputado com grande permanência no Parlamento. No Parlamento, onde chegou em 1985, Vara ainda é identificado como funcionário da Caixa Geral de Depósitos. Foi aqui que se tornou próximo de Sócrates, de quem viria a ser sócio em 1990. Na loja C deste prédio, na Avenida Dom João I, na Reboleira, na Amadora, funcionava a Sovenco, uma sociedade de venda de combustíveis. O espaço, que hoje está assim, foi-lhes emprestado por um amigo, José Guilherme, o construtor que deu 14 milhões de euros a Ricardo Salgado, alegadamente em troca de conselhos de investimento em África. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente a minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
Chegou ao governo de Guterres em 1995. Em 5 anos tomou posse 4 vezes e acumulou polémicas. Em 99, quando era secretário de Estado adjunto do Ministério da Administração Interna, Armando Vara pediu aos engenheiros do Ministério que lhe desenhassem esta casa que queria construir em Montemoro Novo. A prová-lo está este fax revelado pelo Jornal Público, enviado a 17 de fevereiro de 99 pela então secretária de Armando Vara ao diretor do Gabinete de Planeamento de Instalações. Conforme combinado com Sua Excelência, o secretário de Estado adjunto do MAI, junto envio documentos referentes a Montemoro Novo. As obras foram realizadas pela Construp, uma empresa que tinha entre os responsáveis Carlos Santos Silva, construtor, amigo de Sócrates, envolvido na Operação Marquês. Ainda em 99, Vara passou a ministro adjunto de Guterres e em poucos meses seria ministro da Juventude e do Desporto. Por pouco tempo, caiu depois de uma polémica com a Fundação para a Prevenção e Segurança Rodoviária, que criou em 1995. Acha que tem condições para continuar a desempenhar a sua função? Já disse tudo o que tinha a dizer sobre isso. Agora não se importa que eu vá tomar um café. Vara foi acusado pela oposição de usar a fundação para criar um saco azul que financiava o PS. Mas Vara acabou por cair. Deixou a política e dedicou-se à banca, onde voltou a acumular polémicas. Acusado na Operação Marquês de ser a mão de Sócrates na Caixa Geral de Depósitos, Vara só lá chegou depois da demissão do Ministro das Finanças à época. Na carta de demissão, Luís Campos e Cunha dizia que a pressão sistemática para mudar a administração da Caixa era contrária às reformas que o grupo necessitava. Demitiu-se por recusar alterar pessoas sem estratégia. A carta de demissão original não estava no Ministério, mas em casa de Sócrates. Aqui foi encontrada em 2014, durante as buscas da Operação Marquês. Como Ministro das Finanças, fui pressionado por o Primeiro-Ministro então para demitir a administração da Caixa Geral de Depósitos e substituir a administração da Caixa Geral de Depósitos. A auditoria aos atos de gestão da Caixa entre 2000 e 2015 concentrou-se com especial atenção nos anos em que Armando Vara esteve à frente do banco. Continuo a sentir muito orgulho naquilo que foi a minha passagem pela Caixa. Orgulho que não apaga o facto de alguns dos maiores empréstimos que ainda hoje estão por pagar terem sido contraídos nesta altura. É o caso da Artelante, 520 milhões para a construção desta fábrica em Sines, que de projeto com potencial interesse nacional se tornou o maior devedor do Banco Público. Essa ideia que houve uma desbunda, desculpe o termo, na gestão da banca pública não passa de propaganda política. Foi durante a administração de Vara que a Caixa entrou nos jogos de poder no BCP, que viria a empregá-lo quando, em 2008, deixou o Banco Público. A Caixa emprestou 360 milhões de euros a João Berardo para comprar ações do banco privado, um empréstimo que tinha como garantia as próprias ações do banco. A Caixa emprestou quase 300 milhões de euros para a construção deste empreendimento de luxo no Algarve. Mas os investigadores acreditam que, em troca do crédito, Vara e Sócrates receberam 1 milhão de euros cada um em contas offshore. No caso de Vara, a conta estava aberta em nome da filha. Não é aquilo que se diz, que foi uma coisa, um buraco inacreditável, uma irresponsabilidade. Foi um dossiê bem pensado. Não venham a deixar aquele projeto passar para qualquer banco mau por meia dúzia de patacas, porque aquele ativo, cada dia que passa, valoriza-se e eu estou seguro que a Caixa não perderá dinheiro, com aquele ativo. Há ainda cerca de 300 milhões de euros emprestados à EFASEC, 270 milhões ao consórcio Autoestradas do Douro Litoral e outros 240 ao Grupo Espírito Santo. A SIC contactou todas estas empresas para saber em que estado estão os pagamentos, mas apenas uma respondeu, o Grupo Lena. Dos 225 milhões de euros que pediu quando Vara era administrador, a empresa disse à SIC que já pagou 30 milhões. Também não faltam grandes créditos concedidos por Vara a empresas que faliram
A SIC sabe que a Caixa está a pedir 114,2 milhões à Espírito Santo Irmãos de Ricardo Salgado, 142,7 milhões à Finpro e 31,4 milhões à Aquinova. Entre 1995, quando entrou para o governo de Guterres, e 2008, quando deixou a Caixa Geral, os rendimentos de Vara aumentaram 700%. A SIC consultou os rendimentos no Tribunal Constitucional. Em 2008, além de administrador da Caixa, Vara era também administrador da PT. A ascensão só acabou em 2010, quando o envolvimento no processo Face Oculta o obrigou a demitir-se do BCP. Agora, condenado a 5 anos de prisão, terá como destino o estabelecimento prisional de Évora. Ficou provado que Armando Vara intercedeu junto da EDP Imobiliária e da Refer para alimentar esquemas ilegais que renderam milhões de euros a Manuel Godinho, o sucateiro de Ovar. De acordo com o Expresso, Armando Vara será o primeiro português a cumprir pena de prisão condenado exclusivamente pelo crime de tráfico de influências. É que Armando Vara veio explicar que nos conselhos de crédito, em todos os conselhos de crédito, não se discutia o crédito. Ele disse isso repetidamente. Para quê? Explicou ele. Para não se notar contradições entre os membros do Conselho de Administração, nomeadamente perante as direções que lá pudessem estar. Olha, que grande coisa que eu aprendi. É que a Caixa, de facto, não deixava os seus administradores discutir aqueles que estavam em desacordo. Isto o que queria dizer era que eles tinham que comer e calar. Não há outra forma. É indigno perceber, para nós todos, como cidadãos, é uma indignidade enorme de uma democracia não acompanhar os mecanismos de regulação e de funcionamento do Banco Maior do Estado. Mas quando ia para a administração já ia tudo decidido. E, portanto, eles não discutiam entre si. Então, que lá estavam a fazer aqueles administradores todos? Esta parte é muito pedagógica. Independentemente da culpa deste senhor, esta parte revelou pela primeira vez os conselhos de administração que tinham que decidir crédito na Caixa Geral de Depósitos. Tudo caladinho e obedecer ao chefe. Era isto. Na Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos foi inédito e gravíssimo. Uma Comissão de Inquérito que está na plenitude do exercício do seu mandato, tem prazo para fazer os seus trabalhos, tem um objeto para concretizar e há 3 grupos parlamentares que anunciaram que não viabilizarão mais nenhuma audição para além de 4 que esses próprios grupos parlamentares propõem. Obviamente o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Ou seja, o que se passa neste momento, numa altura em que o Parlamento conseguiu uma decisão histórica da parte do Tribunal da Relação, no que diz respeito ao acesso à documentação, há 3 partidos que querem boicotar aquilo que os próprios tribunais reconhecem como sendo um poder do Parlamento em representação dos cidadãos. O que eu acho que não deve ser coincidência é que o projeto da Artlante tem registrado 214 milhões de euros de imparidades. O Val do Lobo tem neste momento registado 136 milhões de euros de imparidades. A Autoestradas do Douro Litoral tem registado neste momento 181 milhões de euros de imparidades. E o que não é coincidência é que já tivemos aqui depoentes nesta Comissão Parlamentar de Inquérito que testemunharam, enquanto administradores da Caixa Geral de Depósitos, presidentes dos Conselhos de Administração, CFOs, que o volume de imparidades que agora se registra tem que ver com a gestão de 2006 a 2011 da Caixa Geral de Depósitos. E, como sabe, os portugueses vão ser chamados a um grande esforço. A um grande esforço para pôr dinheiro na Caixa Geral de Depósitos. E isso, para mim, é que não é coincidência. E queria pedir o seu comentário ao facto do maior número de registros de imparidades que tem a ver com a sua gestão. Pela Caixa, não sei se foi no tempo em que lá estive, a aprovação final, não é? Posso ter votado, não me lembro em absoluto disso. Se não retire, quer dizer, não retire... Não, estou a ser factual. Não, está a ser factual, não, o senhor nem sabe quando é que foram votados. O senhor nem sabe quando foram aprovados. Primeiro o senhor disse que votou. Não, perguntou-me se eu ouvi falar neles, se conhecia os projetos. Quem é que não conhecia projetos, estando ligado à Câmara, à Caixa, à banca, quem não conseguia? O Dr. Armando Vara acaba de demonstrar, na sua tese, que aquilo que é o registro de imparidades que hoje se conhece na Caixa Geral de Depósitos, cerca de 3 mil milhões de euros, é uma fraude, porque elas não existem. E das duas uma, ou o Dr. Armando Vara está enganado, ou alguém nos anda a enganar e quer pôr 5 mil milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos. Aqueles lá estão, de algum lado vêm, e o Dr. Armando Vara não me vem a dizer que não vem de lado nenhum. O Dr. Armando Vara não pode responder a mim uma coisa, ao Sr. Deputado que segue outra coisa,
e, entretanto, dizer que o que vale é o que está a responder depois de me ter respondido a mim. Não se ria, Sr. Doutor, porque foi assim. O Sr. Doutor a mim disse-me, quando eu lhe dei uma segunda oportunidade, eu lembrei que esta era uma comissão parlamentar de inquérito e que mentir era um crime de falsas declarações, o Sr. Doutor disse-me, eu não me lembro. Eu, como se recorda, até lhe disse que não havia um português e eu próprio não me acreditava em si. Disse-lhe, olhos nos olhos, que não me acreditava que o Sr. Doutor não se tivesse lembrado, ou não se lembrasse hoje, se tinha ou não falado com o engenheiro Sócrates. Não acredito. E o Sr. Doutor repetiu, eu não me lembro. E até explicou que dava valor a outras coisas e não sei o quê. Foi esta a nossa conversa. O Dr. João Almeida tem toda a razão. Tinha-lhe perguntado antes, o Sr. Doutor tinha dado outra resposta. Perante a mesma pergunta agora, Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, o Sr. Doutor Armando Vara veio agora dizer que, não, afinal eu não falei. Isto tem que ficar esclarecido de uma vez por todas e, depois da resposta do Dr. Armando Vara, eu requeiro, se faz favor, que seja extraída de certidão para participação ao Ministério Público, que nesta Comissão Parlamentar de Inquérito foram dadas 3 respostas diferentes sobre a mesma pergunta. Sr. Deputado, o Sr. Doutor quer acabar com esta polémica respondendo uma das coisas.